foi na metade de 2010. Eu fiquei, na verdade, 1 ano e meio. Foi da metade de 2010 até o final de 2011. Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda na época. Eu era colega do Felipe Lago, que já trabalhava aqui. Então foi ele que fez esse meio campo aí. A Folha estava precisando de alguém para trabalhar e ele fez a indicação. E aí, quando o Felipe fez essa intermediação, eu vim aqui, conversei com a Camila, ela me pediu para mim fazer um texto sobre arrozes e acessórios. Na época, eu até lembro, era uma loja de bijuteria, né? Aí o que eu vou saber disso, né? Fui na loja, fingi que ia comprar alguma coisa e aí fiz o texto, mandei para ela e ela me contratou. Então eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã e à tarde vinha para o jornal. E aí era durante toda a tarde e também durante a noite. Eu fazia um pouco de tudo na época, tanto reportagens, na época das enquetes na rua, né, que a gente fazia aquele corpo a corpo direto, e também fotos, né, nas festas, as famosas fotos nas festas, né, tanto na sexta quanto nos sábados. Então era um pouco de tudo, tanto informes comerciais, reportagens para o jornal, fotos, cobertura de eventos, então era um pouco de tudo na época. Cada dia era uma situação diferente. Eu lembro que na época eu não dirigia, não tinha carteira de motorista, então para fazer a cobertura de qualquer evento, a pé, né? E eu morava perto de onde eu moro hoje, que é lá perto do Parque de Rodeio. Então tu imagina, para atravessar a cidade à noite, com chuva, passei por todo tipo de situação que tu pode imaginar, né? Então teve muita coisa interessante que aconteceu nesse período, mas eu acho que durante a noite nas festas ainda acontecia mais situações engraçadas, sabe? Porque em festa o pessoal tá um pouco mais animado, então acontece um pouco de tudo, né? Teve uma situação que foi engraçada, que foi na época do Garota Verão. Teve a Garota Verão de Marau, foi eleita, e aí eu chamei ela para uma entrevista, no começo da tarde. E aí a gente brincava muito entre nós aqui, então geralmente quando chegava alguém a gente dava um susto só para dar risada. E aí a gente eu vi na verdade nossa colega Joelma, que está aqui até hoje, pensei, vou dar um susto na Joelma. E aí na verdade não, veio a Camila antes, que a Camila também trabalhava aqui na época, aí dei um susto na Camila. E ela falou, agora dá um susto na Joelma, que está chegando logo atrás. Só que a Joelma veio, só que antes da Joelma veio a Garota Verão. E aí eu pulei na frente da Garota Verão, dei um susto, ela pequena, ficou apavorada, ficou vários minutos ali sem entender o que aconteceu. E a Camila, até hoje, ela sente dor, eu acho, de tanto que ela deu risada aquele dia. E eu acho que o principal desafio, que foi aquilo que me fez crescer bastante, foi a questão da timidez. Porque eu fazia muito esse contato, te falei agora há pouco da questão das enquetes na rua, corpo a corpo, fazer foto em festas, então teve esse contato com muita gente. Eu era muito tímido, sou muito tímido até hoje, mas ali, poxa, era a minha primeira oportunidade, era a minha chance de entrar na área. E foi ali que eu abracei, acabei perdendo um pouco desse medo, ainda não perdi totalmente, sabe, mas mesmo assim ali deu uma boa deslanchada nessa questão. Então acho que a timidez ali foi o principal ponto que me deu uma boa ajudada a trabalhar na Folha. E a parte dos contatos também, né, porque cada dia era com uma pessoa, cada dia em uma situação, então tu vai tendo contato, tu vai conhecendo muita gente. E mesmo depois que eu saí da Folha, por uns bons anos ali me chamavam ainda do guri da Folha, sabe? Então me tornei muito conhecido ali. Durante esse período foi 1 ano e meio, mas na minha cabeça parece que foi muito mais tempo que eu fiquei. Não era o mesmo o Guilherme que saiu, porque na época que eu saí eu fui para a Rádio Alvorada, né? Recebi um convite para trabalhar lá e acabei indo, mas era outro Guilherme. Entrei um Guilherme tímido, com medo de tudo, sem ter noção nenhuma da área, porque eu tinha começado a faculdade há pouco tempo, então não tinha noção de nada. E aí naquele 1 ano e meio ali foi uma mudança drástica ali no Guilherme. Então entrou um Guilherme e saiu um Guilherme totalmente diferente. Sabe que desde antes de eu trabalhar no jornal já se falava, né, que o jornal impresso estaria com os dias contados, né? E foi isso que continuou se falando sobre isso, né? Mas foi exatamente o contrário. A gente sabe que a internet chegou, outros meios, outros canais chegaram e não foram muito bem. Fake news, notícias falsas, e a mídia tradicional, tanto o rádio, que eu estou na área hoje, né, e o jornal estão cada vez mais fortes por causa da credibilidade. Então essa diferença é muito grande com aquilo de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, né, que foi quando eu comecei aqui. Então naquela época se falava, poxa, o jornal impresso
está com os dias contados. Mas não, foi exatamente o contrário, ganhou cada vez mais força devido à credibilidade das informações. A Folha, em especial, né, não parou pelo caminho, não ficou somente na mídia impressa, agora tem questão de vídeo, tem informações no meio digital, foi se adaptando, mas continua com aquele ponto forte, que é a questão da credibilidade. 25 anos, o jornal iniciou as atividades antes, ali dos anos 2000, né, antes da virada do milênio, e desejo de todo o sucesso do mundo que venham mais 25 anos e mais 25 anos na sequência, né? A importância é extrema, tanto aqui para Marau quanto para toda a região. Folha regional, não ficou somente em Marau, mas abraçou também todos os municípios da região, cidades que não tinham veículos de imprensa, e aí acabam tendo a Folha como referência. Então, a importância foi, desde a fundação até hoje, é extrema, não somente para Marau, mas para a região, para informar as pessoas, até porque assim, o interior, as cidades do interior assim não tem muito acesso à informação. Era a rádio, antes disso, basicamente isso. Ficavam sabendo disso ou nas festas da comunidade, na missa do final de semana. Aí chegou o jornal, informou todo mundo sobre os fatos. Então, a Folha tem uma importância muito grande, sim, e todo o sucesso do mundo.